Se você precisa calcular a quantidade de tijolos para a construção do seu muro de divisa, então fique no vídeo que você vai ver um passo a passo. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e provavelmente em alguma fase da vida, caso você tenha o lote e ele não tenha esse muro de divisa, você vai precisar fazê-lo. E o cálculo da quantidade de tijolos não tem segredo, por isso eu fiz um passo a passo para te auxiliar como você pode fazer a estimativa sem faltar materiais. Eu aconselho que você pegue lápis e papel e me acompanhe nos cálculos. Assim você vai conseguir replicar para a sua situação. O primeiro passo que nós vamos fazer aqui é a questão do perímetro. O perímetro vai ser a soma de todos os lados, só que você precisa saber aonde ficará o portão que vai dar acesso de entrada e saída para o seu lote. O portão escolhido aqui foi um portão basculante, mas você consegue fazer o mesmo passo a passo independente da dimensão do seu portão. Então, o meu portão ele vai ficar posicionado na fachada da minha residência, ou seja, que vai dar acesso à via e ao lote. Para fazer o cálculo do perímetro, nós precisamos saber o comprimento desse portão e aonde ficará alocado na nossa fachada. Então, o nosso portão vai ficar posicionado nesse trecho. Vamos começar a fazer o nosso perímetro. Aqui eu vou fazer o somatório de todos os lados. Caso você não tenha essas dimensões, eu aconselho que você faça uma visita no lote com uma trena ou pegue algum documento que consta essas dimensões do lote. Lembrando que nem todo lote tem os lados iguais. Aqui o nosso perímetro vai ficar o seguinte. Na nossa situação, que é um lote padrão de 24 por 10, vai ficar perímetro igual a 10 desse lado, mais 24 desse lado, mais 24 desse lado, mais 10, e eu tenho que descontar o comprimento do meu portão, que vai ficar menos 3. Fazendo o somatório, vai dar um resultado que o nosso perímetro é 65 metros, ou seja, todas as dimensões do meu lote vai equivaler a esse valor de 65. Uma vez que você fez esse primeiro passo, vamos para a segunda etapa dos nossos cálculos. Agora eu te faço o seguinte questionamento. Qual que vai ser a altura do seu muro? Vai ser de 2,80? Vai ser de 3 metros? Aqui você tem que definir qual que vai ser a altura. Pessoal, fazendo apenas um reforço, caso você ainda não tenha escolhido o seu portão ou a sua porta de acesso ao seu lote, você pode apenas definir qual que vai ser a dimensão, o comprimento que você vai querer quando for comprar esse portão. Você não precisa ter de imediato esse portão. Apenas tenha a noção de qual que vai ser o comprimento do seu portão. Assim vai te auxiliar a calcular o perímetro. Aqui a altura do muro definido para essa situação foi de 3 metros, e isso vai possibilitar fazer a área do muro. Já que eu tenho um perímetro de 65 metros e a altura do meu muro vai ser de 3 metros, basta nós fazermos a área do nosso muro. Basta pegar 65 e multiplicar por 3. Nós vamos chegar no valor de 195 metros quadrados de alvenaria. A próxima etapa que nós vamos fazer é determinar a quantidade de tijolos por metro quadrado. O tijolo que eu escolhi aqui foi o tijolo de 9 por 19 por 29 centímetros. No entanto, nós estamos trabalhando com a unidade de metros. E quando você for fazer o assentamento dos seus tijolos, você vai precisar de argamassa de assentamento. Nesse caso, nós vamos precisar considerar a espessura da nossa argamassa no nosso muro, já que isso vai ocupar um espaço na nossa alvenaria. Ao invés de ficar 0,19, vai ficar 0,20, já que nós aumentamos 1 centímetro. No comprimento, ao invés de ficar 0,29, vai ficar 0,30, já que nós acrescentamos 1 centímetro. Fazendo a área de um tijolo com acréscimo de 1 centímetro da argamassa, vai ficar o seguinte. A nossa área vai ser uma área retangular, vai ser base vezes altura, aonde vai ficar 0,20 vezes 0,30. Isso vai dar uma área de 0,060 metros quadrados. Já que nós determinamos a área de um tijolo, nós conseguimos replicar a quantidade para 1 metro quadrado. Ou seja, 1 metro quadrado vão caber quantos tijolos? Basta fazer aquela regra simples de 3. Um tijolo vai ter uma área de 0,06 metros quadrados. Quantos tijolos vão caber em 1 metro quadrado? Basta multiplicar cruzado. Nós vamos ter x igual a 1 metro quadrado dividido por 0,06 metros quadrados. Vai dar um total de 16,66 tijolos. Aqui é a questão de unidade. Eu não vou arredondar a quantidade de tijolos.
mas fica ao seu critério que você pode arredondar para 17 tijolos, já que lá no final eu vou ter um acréscimo de 10%. Já já você vai ver isso. O que nós podemos tirar de conclusão é que 1 metro quadrado nós precisamos de 17 tijolos para preencher esse espaço. Apenas fazendo um resumo, você já aprendeu a calcular o perímetro do seu muro, a altura e a área do muro você consegue estimar e agora a quantidade de tijolos. Mas afinal de contas, Pedro, quantos tijolos que eu vou precisar para 195 metros quadrados de alvenaria? Basta nós pegarmos a área do muro e multiplicar pela quantidade por metro quadrado. Mas você pode me questionar, mas Pedro, eu não pretendo utilizar aquela dimensão de tijolo, eu pretendo utilizar um bloco. Pessoal, o raciocínio é o mesmo. Você deve acrescentar apenas 1 centímetro na sua argamassa de assentamento. Ou seja, quando você for pegar as dimensões do bloco, acrescente 1 centímetro. Se for 0,19, vai ficar 0,20. Se for 0,29, vai ficar 0,30. Esse é o raciocínio que você deve ter. Voltando aqui para estimar a quantidade total, vai ficar 195 vezes 16,67 tijolos por metro quadrado. Após fazer essa multiplicação, nós vamos encontrar 3.250 tijolos. Eu aconselho que você coloque um acréscimo de pelo menos 10%, já que nós vamos ter o índice de perda, seja pela produção do bloco, que nem todos saem regular, ou até mesmo quebra no deslocamento ou durante o assentamento. Então você coloca esse acréscimo e não vai faltar tijolos na sua obra. E vira e mexe, dependendo da situação, nós sempre precisamos de tijolos no nosso canteiro de obras. Então, fazendo um acréscimo aqui de 10%, basta multiplicar por 1,10, que vai dar o total de 3.575 tijolos. O que nós podemos tirar de conclusão que para fazer o muro de divisa do nosso lote 24 por 10, com a altura de 3 metros e utilizando o tijolo de 9 por 19 por 29 centímetros, nós vamos precisar de 3.575 tijolos. Esse foi um passo a passo para te auxiliar nos cálculos e assim não faltar material para a sua obra e não deixá-la parada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!